Oi, gente! Bom, eu sou a Beta, professora de espanhol, e hoje a gente vai conversar sobre palavras heterogenéricas. Então, vámonos! Bom, queridos, primeira coisa, eu quero que tu entenda que... Ai, não! Volta! Primeira coisa, se vocês puderem, deem um like no vídeo, compartilhem com os amigos. E toda terça e toda quinta tem vídeo novo pra vocês, certo? Então, vamos começar agora, dale! Bom, gente, olha só. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quando eu falo de gênero nos substantivos, né, do espanhol, eu não tô falando necessariamente em sexo biológico. Palavras do gênero feminino não necessariamente possuem o sexo feminino e palavras do gênero masculino não necessariamente possuem o sexo masculino. No espanhol, todos os substantivos são do gênero feminino ou do gênero masculino, mas nem todos os substantivos são sexuados, ou seja, possuem sexo biológico feminino ou sexo biológico masculino. E as palavras heterogenéricas, elas não são palavras sexuadas, elas são palavras que na verdade não tem nada a ver com sexo, mas possuem gênero, certo? Então, são palavras que no português possuem um gênero, como, sei lá, masculino, e no espanhol vão possuir outro gênero, como feminino. Ou se no português elas são do gênero feminino, no espanhol elas vão ser do gênero masculino. E essas palavras não são tipo assim, ai, nossa, 150 palavras, sei lá, 300 palavras. Não, é um grupo bem pequenininho, inclusive, bem restrito, né? E eu vou trazer as principais, as mais significativas, que mais aparecem no dia a dia e nas provas de modo geral, certo? Então, vamos começar. Bom, gente, olha só. Antes de tudo, eu quero que tu entenda que existem duas terminações bastante significativas, né, para as palavras heterogenéricas, que pra gente elas demarcam um gênero e no espanhol demarcam outro gênero. Por exemplo, pra gente a terminação agem é uma terminação que marca o gênero feminino, tanto que tu tem a tatuagem, a garagem, a bagagem, a viagem. Já a terminação arre no espanhol marca o gênero masculino, certo? Então, tu vai ter el viaje, el tatuaje, el garaje, el chantaje. Assim como a terminação umi pra gente é do gênero masculino, tipo o costume, o legume, e a terminação umbre no espanhol é do gênero feminino. Então, tu vai ter la costumbre e la legumbre, certo? Então, além dessas duas terminações, é bom que nós saibamos também uma listinha, que é essa listinha, vou repetir, é a listinha mais significativa, né, pro uso, né, pro dia a dia, para quem tá falando espanhol, e também para as provas, né, que mais aparecem em concursos e também nas provas de colégio. Dale? Vamos começar então com a listinha. Gente, pra gente, por exemplo, é a dor e a cor. No espanhol, tu vai ter el dolor e el color. Pra gente, por exemplo, é o mel. No espanhol, tu vai ter la miel. Pra gente, por exemplo, é o sangue, o nariz, o leite. No espanhol, tu vai ter la sangre, la nariz, la leche. Pra gente, tu vai ter a análise, a origem e o samba. No espanhol, tu vai ter el análisis, el origen e la samba. Pra gente, tu vai ter a pétala, tu vai ter a cutis, sabe? A cutis da pele? Então, tu vai ter el pétalo, tu vai ter el cutis, certo? Pra gente, tu vai ter, por exemplo, o sinal. No espanhol, tu vai ter la señal. Pra gente, vai ser a árvore. No espanhol, vai ser el árbol. Pra gente vai ser, sei lá, o sal. No espanhol vai ser la sal. Pra gente vai ser o creme, né? A síndrome. No espanhol vai ser la crema. Vai ser el síndrome. Pra gente vai ser o baralho, o sorriso, o riso. No espanhol vai ser la baraja, la risa, la sonrisa. Pra gente vai ser o alarme, o cárcere tipo cárcere privado. No espanhol vai ser
la alarma, la cárcel, assim como pra gente vai ser a ponte, no espanhol vai ser el puente. Eu já falei a árvore. Ai, gente, não lembro. Queridos, a única coisa que eu quero que vocês entendam é que, além dessas palavras heterogenéricas, a gente também tem dois grupinhos, né, que devem ser lembrados quando nós estudamos as palavras heterogenéricas. Bom, o primeiro grupinho é o grupinho das palavras bigêneres, ou seja, essas palavras acontece quando o gênero, ele muda o significado da palavra. Tipo, a palavra aceita tanto o gênero feminino quanto o gênero masculino, mas o gênero muda o sentido. Por exemplo, tu vai ter el coma e la coma. La coma é a vírgula. El coma é tipo o estado que a pessoa fica, sabe? Em coma. Tu vai ter el capital e la capital. El capital é money. La capital é tipo a cidade, certo? Como el frente e la frente. La frente é a testa. El frente é tipo tu tá na frente de algum lugar, certo? Mas também te liga aqui, lombriga. Tu não faz feiura, porque tu não pode confundir as palavras bigêneres com o gênero ambíguo. Daí tu fala assim, Beta, o gênero ambíguo, exatamente. O gênero ambíguo, ele acontece quando as palavras aceitam tanto o gênero feminino quanto o gênero masculino, mas o gênero não altera o sentido, porque em alguns países se fala aquela palavra com um gênero e outros países, né, utilizam aquela mesma palavra com o mesmo significado, né, com outro gênero. Não esqueçam que existem 22 países que falam a língua espanhola, então ela é uma língua super plural. Por exemplo, a palavra mar aceita tanto el mar quanto la mar, entenderam? A palavra açúcar aceita tanto el açúcar quanto la açúcar. A palavra maratón também, né? A palavra, deixa eu pensar, tilde também aceita el tilde e la tilde. A palavra dote. Dote aceita tanto el dote quanto la dote. A palavra pijama ou pijama, tipo, até a palavra muda. Aceita tanto el pijama ou el pijama e la pijama e la pijama. E também a palavra sartén aceita tanto el sartén quanto la sartén. Dale? Gente, quase me esqueci de duas palavras bem importantes do gênero ambíguo. Essas duas palavras são arte e também a palavra internet. Daí tu vai dizer assim, tá, Beta, internet? Sim, tu aceita tanto el internet quanto la internet. Só cuida com a palavra arte. Por quê? Caso arte seja considerada uma palavra feminina, recebe o artigo el. E caso arte seja considerada uma palavra masculina, também vai receber o artigo el. Só que assim, quando arte é uma palavra feminina e recebe o artigo el, ela recebe em função da regra de eufonia, certo? Bom, caso tenha alguma dúvida na regra de eufonia, acessa um dos meus últimos vídeos que a tua vida vai ser resolvida. Dale? Bueno, chicos, é isso. Eu espero que eu tenha sido clara. Quinta-feira a gente volta com as regras de plural. Dale? Besos e hasta jueves.